Pessoal, quero trazer pra vocês aqui hoje uma história extremamente pesada. Se tem uma pessoa que mudou a vida da Ahsoka completamente, foi a Barriss Offee. Pro bem ou pro mal, a Barriss Offee teve uma influência gigante em Ahsoka, mas a gente também tem que reconhecer que se não fosse pela Barriss Offee, a Ahsoka provavelmente teria continuado na Ordem Jedi e a gente não sabe como seriam os eventos. Talvez ela teria ajudado a salvar o Anakin ou talvez ela também teria morrido na Ordem 66. Independente desse what if, o fato é que a Barriss Offee é uma pessoa extremamente mal vista, mas eu quero oferecer para vocês aqui hoje um ponto de vista diferente para você ver o olhar da Barriss Offee, o que passava na mente dela. Eu vou trazer para vocês aqui do livro Histórias dos Jedi Sith. Tem um capítulo aqui que é específico da Barriss Offee e a gente vê um pouquinho dos pensamentos dela sobre a Ordem Jedi em geral, sobre as guerras clônicas em geral. E a gente sente aqui exatamente o que fez ela fazer a decisão que ela ia fazer no futuro. Essa história começa um pouquinho antes da segunda visita dela lá em Geonosis e é a última grande missão dela que a gente vê na série The Clone Wars antes dela cometer os crimes que ela cometeu. Ela abriu os olhos para os arredores do seu quarto. Barriss falhou mais uma vez na meditação. Embora estivesse segura nas paredes do Templo Jedi, ela não se sentia totalmente protegida. Quando era jovem, ela foi levada para lá para aprender os caminhos da força. O templo sempre foi o seu centro de paz, mas agora era uma fonte de pavor. A escuridão percorria os corredores e perseguia os seus movimentos. Barriss sentiu essa escuridão desde que ela retornou. O pânico crescia em seu peito. Memórias da batalha em Geonosis ainda assombrava. Barriss tentou enterrar a sua angústia, mas as visões surgiam novamente. Os sabres de luz zumbindo no ar enquanto os tiros de blaster encontravam os seus alvos. Mestre Jedi procurando a vida em figuras imóveis no chão. Gritos e lamentos reverberantes de agonia se misturaram com a alegria clamorosa dos separatistas vendo a morte. Esse aspecto de memória encheram a sua mente de tormento. A sua mestre, Luminara Unduli, a protegeu do pior do combate. A Barriss lutou bravamente, uma prova de seu treinamento padawan, mas as hordas de droides de batalha e guerreiros geonosianos o superavam em números. Apesar do mestre Yoda chegar com os clones, muitos Jedi já tinham caído. Ela sempre se perguntava se uma parte dela também morreu na neblina sombria daquela arena. A Barriss se levantou do tapete de meditação, ajustou a capa e o seu capuz. O ciclo traumático de memórias parou e a perturbação sombria desapareceu, mas a Barriss sabia que ambos voltariam. Quando as guerras clônicas começaram, a Barriss não foi para frente da batalha. Apesar de ser uma padawan altamente treinada e talentosa, ela não queria se tornar uma mestre de combate. A força sempre foi uma energia nutridora e ela não acreditava que deveria ser usada para violência. Barriss não queria lutar. Quando a sua mestre se tornou uma general no grande exército da República, a Barriss permaneceu no Templo Jedi. Ela se ofereceu como voluntária na clínica médica e ela encontrou consolo ajudando os Jedi feridos. Mas foi muito difícil ver tantos membros da Ordem Jedi prejudicados pela guerra, porque a dor deles refletia a dor dela. Quando eles deixaram os seus cuidados e retornaram às missões para lutar contra os separatistas, Barriss sabia muito bem que os seus ferimentos mais catastróficos não poderiam ser vistos. As cicatrizes mentais e os hematomas emocionais eram um fardo extremamente pesado. Através da força, ela sentia a turbulência desses Jedi retornando ao teatro de guerra. E a dor deles a angustiou porque ela não conseguia curar essas feridas mais profundas. A clínica médica tornou-se um gatilho para sua própria dor. A Barriss não conseguia mais curar os outros porque ela não havia se curado totalmente. Ela sabia que os Younglings estavam cientes da guerra. A maioria dos seus mundos natais estavam no caminho da guerra, o que colocava o seu povo em grave perigo. O Conselho Jedi tomou a decisão de se juntar à luta da República e muitos inocentes foram vítimas de uma guerra que parecia não ter fim. Esses jovens atingiriam a sua maioridade em uma galáxia cheia de agressão e medo, emoções que levavam ao lado sombrio da força. A Barriss agora era uma padawan. Com mais treinamento, ela se tornaria uma cavaleira Jedi. Ela queria servir não como uma guerreira, mas uma guardiã da paz. Mas a guerra colocou a sua sombra brutal sobre o futuro da Ordem Jedi. Barriss temia que tudo agora ia mudar.
Barry sabia que eventualmente teria que se juntar à sua mestre para lutar na guerra de novo. E essa hora finalmente chegou. Ela estava grata pela pequena pausa no Templo Jedi, e embora não tivesse curado completamente do que ela experimentou lá em Geonosis, a Barriss teria que estar preparada. Ela não queria decepcionar a sua mestre, mas ela sentia a escuridão emergindo de dentro do seu esconderijo. Ela sentiu medo e talvez até mesmo raiva se espalhando dentro dela. A Barriss estava voltando de novo para Geonosis, o lugar que tirou tantas vidas e produziu tantas cicatrizes. Voltar para Geonosis ainda despertava sentimentos desconfortáveis. Como os outros Jedi feridos que Barriss tratou na clínica médica, a sua ferida mais profunda ainda não cicatrizou. Ela não sabia se a recuperação total era possível, mas ela fez o que foi pedido pela sua mestre Unduli. Barriss nunca seria uma comandante ávida no grande exército da República, mas o seu desejo de servir e proteger inocentes era forte. Se ela pudesse fornecer qualquer assistência para acabar com a morte e o sofrimento que acontecia em toda a galáxia agora, então ela estaria cumprindo o seu dever. Ainda era uma forma de ser uma protetora da paz. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostaram. Espero que agora vocês enxerguem a Barriss Offee de uma forma diferente, né? Ela, claro, ela continua sendo uma criminosa. O que ela fez realmente foi terrível, né? Mas agora, entendendo um pouquinho dos pensamentos dela, realmente coloca uma perspectiva diferente pra gente, né? E a gente tem que lembrar também que ela tecnicamente ainda pode estar viva por aí. A gente não viu ela sendo morta ou executada ou algo do tipo assim. Apesar que a Ordem 66, quando foi executada, se ela estivesse na frente de um clone, ela provavelmente foi executada. Mas a gente não viu nada, e o Dave Filoni, algum tempo atrás, ele disse que ainda tinha planos pra Barriss Offee. Então agora, a gente entendendo um pouquinho mais os pensamentos dela, vendo que ela não agiu, não fez aquele ato terrorista simplesmente à base de crueldade, realmente era algo profundo que vinha de dentro dela, tipo um Anakin Skywalker. Ela tinha aquela cicatriz, aquela dor, aquela raiva que não tinha se curado, um ferimento que veio lá da primeira batalha de Geonosis, que praticamente durante toda a sua vida nunca se curou. Eu fico imaginando, e se ela se encontrasse com a Ahsoka? Como é que seria a relação das duas? Como é que as duas iam conversar? A Ahsoka agora é uma pessoa muito mais da paz. Eu acho que elas não iam imediatamente ir pro combate. Eu acho que elas poderiam ter uma conversa. E o mais interessante é que eu acho que a Ahsoka, se escutasse o lado dela, a Ahsoka até entenderia um pouco, até ficaria um pouquinho do lado dela. Tá que ela realmente cometeu um crime, mas eu acho que a Ahsoka realmente ia conseguir entender o que passou na mente dela. Mas deixa aí nos comentários o que você achou desses pensamentos. E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.